Como é que é seu nome? Denise. Kátia. Tem alguém mais aqui que é a primeira vez? A Marta e a Sandra. Marta, Sandra. Aqui, ó. Maurício. Maurício. Tá? Sejam todos bem-vindos, gente. Meu nome é Ângela e hoje nós vamos falar de uma passagem do Evangelho e o Pastorino, a base toda da nosso estudo aqui é do Evangelho, a sabedoria do Evangelho do Carlos Torres Pastorino, que ele traz uma compreensão mais aprofundada para nós do Evangelho. E, então é toda baseada nele, tá? Essa passagem que ele intitulou Como o Amor Salva, é aqui ou aqui? Naquela passagem do fariseu que convida para ele para jantar, convida Jesus para jantar. E a nossa prática aqui é de ler sempre, né? Cada um lendo um versículozinho, então vamos continuar lendo. Então fiquem. Lucas capítulo 7, versículo 36 e 50. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora, e esta, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se-lhe por trás aos pés a chorar, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara pensava consigo: se esse homem fosse profeta, saberia quem é e de que classe a mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo, lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer-te. Ele disse: fala, mestre. Certo agiota tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou: julgaste bem. E virando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta nos regou com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não lhe deste ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os pés. Não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu meus pés. Por isso te digo, foram resgatados seus muitos erros, porque ela amou muito, mas aquele a quem pouco se resgata, pouco ama. E disse à mulher: foram resgatados teus erros. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmo: quem é esse que até resgata erros? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Olha, deu para entender? Você já colou, né? Bom, eu não vou repetir não, porque ele é muito grandinho, né? Se a gente ler de novo vai ficar meio cansativo. Mas vamos tentando contar a história, entrando na energia do momento, como é que foi esse convite que Jesus recebeu, né? De entrar na casa do fariseu. Vamos lembrar quem que era o fariseu, né? Qual a mentalidade que ele tinha. Vamos entrando nessa energia aí da recepção dele. O que o levou a convidar Jesus para esse banquete, né, eucarístico? E nesse momento, vamos lembrar aqui também, gente, que a Magda trouxe semana passada uma passagem que era de Lucas também, do Evangelho de Lucas, que Pastorino deixa claro, não pode ser confundido com a mesma passagem, porque ela ocorreu há um ano depois.
no outro ano, em abril do outro ano, que aconteceu isso aqui. Então parece que isso foi fato mesmo, ocorrido, né? Mas que retratou bem. Como Lucas já era um médico e a ótica dele era de tratamento, talvez até uma questão de homeopatia que ele já usava também na época, ele tem uma tônica muito voltada para o amor, né? Assim, de buscar a cura através do amor, e ele escreveu esse evangelho todo baseado nessa forma de trazer essa energia do Cristo para o nosso coração, para a nossa intimidade. Então, naquela época, era uma mesa em U, os convidados chegavam, reclinavam-se pelo braço esquerdo para se servir com o direito, e os pezinhos ficavam por fora. Por isso que ela agarrou nos pezinhos dele. Então, nesse momento, entra essa mulher, e a primeira referência que ele fala, que é uma mulher pecadora. Naquela época, a mulher pecadora era meretriz, era prostituta, né? E levanta-se a questão se era Madalena, se não era, se era Maria de Marta, né? Maria de Marta da semana passada, mas não. Assim, autores pensam que poderia ser meretriz ou não. Mas o pastor também explica pra gente que pela desenvoltura que ela entrou no ambiente, Jesus já estava lá a postos para comer, né? Já estava com os convidados do fariseu, já estava todo bonitinho. Ela entrou com toda a desenvoltura, ela sem acanhamento, ela não foi convidada, né? Então eles questionam assim, será que era uma meretriz ou não? Se fosse, o fariseu não ia permitir a entrada dela, né? Mas ao mesmo tempo, essa desenvoltura dela, e com o ardor que ela entrou, com aquela vontade, com a determinação de se encontrar com Cristo, eles acham que isso também é uma característica de uma meretriz, que é essa que não tem acanhamento, né? Ela entra sem uma questão social de cumprir aquele protocolo, né? Então, bom, mas enfim, não interessa saber aqui, interessa saber que era devedora quanto eu, quanto nós, né? E tanto é que o fato queria ser confirmado pelo Jesus mesmo, que em verdade vos digo que até uma meretriz e cobradores de impostos herdarão o reino. Escolar. Conseguirão o reino dos céus na frente dos próprios fariseus e doutores da lei, né? Então, ele já estava deixando a dica ali que essa turminha, né, que era tida uma mulher que era, como vou falar assim, discriminada, né, de uma sociedade, não aceita, ela teria muito mais chances de entrar no reino de Deus do que o próprio fariseu, que era um grande estudioso, um grande divulgador, né, vamos dizer assim, a doutrina das leis, né? Das leis. Mozart diz isso, muito obrigada. Vou tomar uma água que me ajuda a secar. Então, ela entrou com tanto amor, com tanta paixão, que ela se jogou aos pés de Jesus em lágrimas, em profunda emotividade. Ela derramando tudo que ela tinha, né, de emoção, de vibração do seu coração. E tanto chorou que molhou os pés dele, e ela cuidadosamente seca com os seus cabelos. Ela não foi com a intenção de lavar pé de ninguém, né? Aquilo aconteceu naquele momento. Então o que ela tinha para poder secar eram os cabelos, né? E beijava com muita intensidade, com muita entrega, com muita reverência, com muita devoção. E ungiu os pés dele. Então era uma cena que chamou a atenção de todo mundo ficou perplexo, né? Seria uma cena até muito comovente. O que é isso? Né? Que mulher é essa que me aparece aqui, né, do nada e se joga, e, enfim, né? Chamou a atenção de todo mundo. Mas ao ver isso, o fariseu que convidava pensou. Ele já começa a duvidar. Quem que é esse camarada que se diz profeta e não vai perceber que essa mulher é uma pecadora? Né?
Então ele já começa a duvidar da capacidade mediúnica de Jesus, né? E aí a gente já vai começando a entender por que esse fariseu trouxe Jesus para dentro de casa, convidou ele para jantar. Então, chocou bastante ele, né? A cena, essa condição, tirando essas deduções desfavoráveis, né? Com relação à atitude de Jesus, que ele ficou lá quieto. E ela manifestando aquele processo todo e ele só recebendo. E ele põe à prova esse julgamento, lendo os pensamentos do fariseu, e sabiamente, né, ele se dirige a essa questão que ele estava fazendo mentalmente, trazendo uma parábola, porque ficava mais fácil para ele entender também, né? O cara estava lá embotado no próprio pensamento dele, de julgamento, enfim. Aí ele traz a parábola. Então ele fala que um agiota tinha 2 devedores, um devendo mais, outro devendo menos, e que esses benditos não tinham como pagar. Essa dívida não tinha nem para um dos dois, eles não tinham como saldar essa dívida. E ele diz que esse senhor perdoou essa dívida. E aí a gente já começa a entrar também na questão que o pastorino traz muito bem esmiuçada, essas traduções. Normalmente a gente... Não, vou falar mais na frente, desculpa. Ele traz, eu coloquei em maior ali o perdoou, porque vai ter uma diferença mais lá na frente com relação à mulher. Então ele perdoou, porque, e ainda pergunta para ele, né? Se ele perdoou essas 2 dívidas, um de 50 e outro de 500, quem que poderá amá-lo mais? O intelecto, de novo, do fariseu, nem se arrisca a comprometer tanta pouca responsabilidade que ele tem com ele mesmo, ele nem se arrisca a comprometer em uma resposta taxativa, mas ele fala, suponho que seja aquele que mais perdoou, né? Os 2. E Jesus replica com, você julgou muito bem, né? Com julgamento. Então a dívida de dinheiro, ela foi declarada nula. Ninguém fez nada para pagar. Os 2 não movimentaram nenhum esforço, nenhum recurso para liquidar com a dívida. Por benevolência, por caridade, por misericórdia, o agiota perdoou, né? Eles não tinham nada que merecer disso, foi só simplesmente perdoar. E aí trazemos o sentido da palavra perdão, que é o prefixo per, né, designando esse superlativo maior, né, elevado, e o doar, que é dar de presente. Então o Senhor simplesmente doa totalmente, né? Não tem merecimento. Gente, vocês estão muito calados. Daqui a pouco eu vou cutucar vocês. Vamos contar a historinha primeiro. Aí, e ele falou isso com o fariseu de uma maneira seca, fria, né? Ele se dirigiu assim, ó, não sei o que você está pensando, mais ou menos, né? Então escuta essa daqui, reflete com isso aí. Pensa no que eu estou te dizendo. Mas na hora que ele vira para a mulher, ele já vira com docilidade, com ternura, com acolhimento, né? Tá vendo essa mulher, Simão? Eu entrei na sua casa, você sequer me deu um beijo de boas-vindas. Você sequer me ofereceu água para lavar os pés. Você sequer ungiu a minha testa com óleo. Ela não para de me beijar os pés. Ela ungiu os meus pés com seu perfume. Ô, gente, lembrando também que essa mulher com esse vaso de alabastro, com esse perfume, com esse óleo perfumado, isso era uma coisa cara na época, né? Era um vaso bacanésimo, um óleo mais ainda. Então, ela foi levando o melhor que ela tinha, né? E entregando com todo ardor, com todo amor. E ele, fariseu, nada. Mal, ofereceu um banquete
mas no sentido de vaidade. Chamou um monte de gente, né? Fazer volume, a gente faz festa, não é assim? Vamos chamar um monte de gente interessante, mostrar para todo mundo, né? Questão social, não é assim? Então. E aí ele continua, dizendo para o fariseu que essa mulher, ela muito errou. Mas por ela ter muito amado, todos os seus erros foram, todos os seus muitos erros foram resgatados. Aí é que eu falei com vocês a diferença. O verbo que é usado na parábola é de perdão. Esse verbo que é usado aqui é de resgate. Percebem a diferença do resgate para o perdão? O resgate é uma ação realizada em contraposição ao erro. Então, ela fez algo que merecesse o resgate. Ela fez algo em contrapartida do que ela devia. Se ela errou, ela fez algo acertado, né? Entrou em acordo com a lei. Entrou em acordo com a lei. Então, ela foi resgatada, ou seja, ela foi libertada, ela foi limpa, ela foi liquidada a sua dívida, né? Dos seus muitos erros. Eu estou escutando rápido demais. Para culpar a calma, não vou passar mais. Mas Jesus declara, então, enfaticamente, que esse amor é uma das maneiras, ou talvez a melhor, né, para conseguir esse resgate. E quem de nós estamos endividados até o talo, né? Eu não posso falar só de mim agora, né? Eu sei que eu sou até aqui, nem ficar na ponta do pé, eu não consigo respirar direito. Observa-se o primeiro estudo e esse que você está fazendo. Jesus comentou na casa do fariseu o que eu disse, que os médios é cheio de inveja. O fariseu, naquela época, era tido como os doutores da lei. Ficava nas esquinas discutindo a lei, olhando o que os outros faziam. Esse era o dom dos fariseus. Por isso que Jesus condenava a todos os fariseus. E quem foi receber? Teve alguém que foi lá receber ele, dizer, seja bem-vindo. É o que no primeiro estudo estava falando. É isso que nós precisamos de dar, é receber. Você abrir a mesa e colocar a mesa cheia de comida para a pessoa, mas primeiro você precisa. Então você tem que abrir o coração para que aquela pessoa entre na sua casa com amor. Aquela pessoa entre na sua casa com amor. Porque se ela entrar simplesmente, vem e almoça e volta, faltou. Não teve conversa, não teve nada. Por isso que Jesus diz ao fariseu, você não me lavou os pés, você não ungiu, né? Então, essa foi a recepção que o irmão fala na primeira leitura de André de Chico Xavier. Uma coisa com a outra. Receber não é só ali na casa espírita, é receber na sua casa, é receber na cidade, é receber esses irmãos que vieram aqui hoje em busca de ouvir uma palavra, em busca de uma recepção. Quer dizer, isso é que nós temos que abrir o coração para essas pessoas que vieram a primeira vez. Porque se eles aqui vieram é porque eles têm problema. Ninguém vem aqui para ouvir você falar bonitinho. Vem aqui, não. Vem aqui para receber. Então era isso, o que Jesus foi lá e o que aquela mulher foi buscar, alguém que lhe desse guarida, que entendesse os seus problemas. Mas para que isso fosse feito, ela usou do óleo, você está falando, ela usou do óleo, usou da humildade de beijar os pés. Então, olha a que ponto, por isso que foi o resgate, dela chegar com humildade de beijar os pés. Então, tudo o que a menina nos ensinou ali no início, agora foi nessa passagem de Lucas, está dando todo esse veredito do que nós precisamos de fazer.
Isso não é só o que nós precisamos de fazer, quer seja dentro do nosso lar, quer seja dentro dessa casa, quer seja na rua, porque você caminhando, de vez em quando você encontra um que vem te procurar. Onde é que é essa rua? Aí você não quer saber de onde é a rua. Então nós não damos. Pois é, Lázaro, mas a proposta do nosso entendimento aqui do Evangelho é exatamente sair da letra e vir para o coração para que eu possa agir como Cristo agiu. Porque Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em qualquer um. Quando eu olho para qualquer pessoa, eu não consigo ainda, mas é o meu objetivo um dia de enxergar o divino nele. E o Trigueirinho até ensina bem a gente fazer esse exercício, que é a reverência. Quando eu reverencio a um irmão, a qualquer pessoa, um namastê, né? Fala assim, namastê. Eu reverencio o sol nascendo, o sol se pondo, né? Isso eu estou abrindo o meu coração, abrindo a brecha, para que essa luz divina que há em mim comece a se expressar. Né? Que não seja só agora, que ela seja permanente, mas que transmita. Mas ela é permanente. O que bota o anteparo que não deixa ela brilhar sou eu, minha mente. É o fariseu. Né? Por dentro ela está permanente, você não coloca ela em evidência. Por que eu não coloco? A questão dos questionamentos é esse. Por que eu não coloco? Né? Por que eu não tomo uma atitude dessa de dar o meu melhor para o Cristo que habita em mim, que habita no outro, e ficar no questionamento do fariseu? Qual dos dois? Egoísmo. Egoísmo não me pertence. Mas eu preciso olhar para o meu egoísmo primeiro, para poder transformá-lo. Né? E às vezes também, Ângela, tem uma coisa que eu posso falar de mim, que eu já tive muito, hoje eu começo a enxergar a minha luz. Porque também quando você fala que dá o meu melhor, se eu não reconheço que eu tenho uma centelha divina, eu tenho essa fagulha dentro de mim, igual aquele Buda, se sabe a história do Buda, que estava lá coberto de barro, e um dia um dos monges viu uma rachadura e viu brilhando, foi lá e começou a tirar e descobriu que era tudo ouro embaixo. Então a gente é a mesma coisa, o ouro está aqui por dentro brilhando. Só que se eu não tomar consciência que eu tenho isso dentro de mim, eu não consigo oferecer para o outro. Eu acho que parte disso daí também, muitas vezes a gente vai só para o egoísmo, mas é que começar a reconhecer que eu sou sombra, mas sou um ser de luz também. Mas o Evangelho vem trazendo esse caminhozinho mesmo para a gente fazer, né? Eu penso, assim, para que eu possa trilhar nesses exemplos, nessas condutas que vão me facilitando esse acesso a esse amor que vibra em mim, mas está tão minúsculo, quer dizer, eu nem posso vibrar nesse amor, esse amor mesmo de Deus, ele é tão intenso, ele ainda é mistério para a gente. Nós ainda vibramos no amor humano, que é aquele que me atende, né? Mas o que eu achei interessante nesse estudo foi isso, porque é através do meu coração, do meu amor pequeno, egoísta, restrito, é que eu abro a porta de conexão. Então vamos lá. E aí, o burburinho começou, né? Porque, imaginando aquela cena acontecendo, a mulher aos pés de Jesus, o fariseu com as orelhas em pé, questionando tudo, e os convidados mais ainda, na perplexidade. Essas coisas difíceis, né? Estão perplexos, bem melhor. Isso. Então, eu fiquei pensando assim, né? Falei, se fosse uma coisa atual hoje, né? Estivesse recebendo na casa de alguém e eu fosse convidada e acontecesse aquilo e tal. Eu não sei, né? Nossa, silêncio no tribunal, né? Daqui a brechinha todo mundo começa. O que vocês acham que eles poderiam estar fazendo nesses comentários? Né? Duvidando da capacidade do Cristo. Duvidando da capacidade do Cristo, julgando, né? E quem que é essa mulher para estar recebendo esses perdão, né? Para estar recebendo esse resgate? Como é que funciona isso? Quem que é esse homem? Né? E quando eu vejo que a
misericórdia de Deus atuando em alguém, me incomoda isso? Se eu visse essa cena, e eu vejo em outras formas, de alguém sendo curado, de alguém sendo transformado na sua vida, né, nas questões de uma dificuldade enorme, de repente você vê a pessoa em pé, levantada. Eu mesmo posso me dar meu exemplo, como que eu cheguei aqui no grupo. Paninho de chão mesmo, lá embaixo, arrastando branca. Quando essa parede não era branca. Doente, adoecida, triste. E hoje eu estou aqui em pé. E eu continuo em pé porque se eu tropeçar, eu não caio mais. Eu não caio mais, porque eu não estou sozinha, eu tenho auxílio, né? Mas se a gente vê alguém assim, será que isso incomoda? Me incomoda? Uma pergunta a ser feita. Incomoda, né? Estranho. Mas incomoda em quê? Né? Mas isso aí não vou responder, não, porque cada um tem a sua resposta aí. Coração. Então vamos levar isso aqui para casa, né? E aí Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Por que será que ele não falou, não vai, não peques mais? Não é? Eu fiquei pensando nisso. Tadinho, deu a sentença, pá! Passou a régua, né? Passou a régua. E vai, segue sua vida, porque seus erros foram resgatados. Ele sentiu que aquele amor que ela demonstrou por ele foi intenso, foi verdadeiro, né? Sem bajulação, sem interesse para ela mesma, né? Como parecia um convidor. Provavelmente ele tinha algum interesse. Esqueci. Enfim. E não pediu nada. Ela não pediu nada. Pediu nada. Ela levantou, tadinha, pegou o vasinho dela e foi embora. Feliz da vida, né? Essa é a prata dos erros. Aí, agora nós vamos entrar uma questão. Essa aí foi a história, né? Agora vamos tentar entrar dentro do nosso coração para que a gente possa perceber aquilo que Jesus colocou entre a forma que ele se referiu a ele, com a parábola, e a forma que ele referiu à mulher. Então, simbolicamente, o fariseu, ele analisa, questiona, faz julgamentos, não é? Quem mais? Eu, mas qual parte minha? Quem promove o encontro também na individualidade foi o fariseu, né? Então, vamos colocar simbolicamente aqui, que é o intelecto, é o fariseu, minha mente racional. Ele que fez o convite, ele que abriu as portas para que a divindade entrasse, para que o Cristo entrasse. Mas questionando tudo, né? Julgando. E aí Jesus, para falar com ele, a mesma coisa que ele falou com a mulher, ele teve que usar de simbolismo de dinheiro, de coisa mais concreta, para que ele pudesse entender. Ele não ia entender a sutilidade do amor da mulher no resgate dos seus erros. Tanto que ele lançou isso como reflexão, né? Para o fariseu. Ô, Ângela, e ele utilizou símbolos do mundo masculino, né? Também. Principalmente naquela época, né? Que as jogagens, todos eram um mundo eminentemente masculino, né? Os negócios. Então era uma linguagem que ele podia entender. Nós podemos colocar o fariseu como símbolo também do masculino, que a mulher é feminina, é óbvio. Os sentimentos, né? Ele é a razão, ela é o sentimento. Colocamos ele também como símbolo do material, né? Do eu inferior. E do material, quando fala de dinheiro, né? Isso. Do material, ela do espiritual. Isso. Ele como eu inferior, ela já despontando, né? Para uma renovação, né? Porque ela se dispõe ali. Ela entrega o seu coração. É um dispor que a Grazi trouxe da doutrina. Por isso que a doutrina precisa de alguém que se disponha, porque a doutrina espírita, ela é simplesmente uma continuidade do Evangelho de Jesus.
trazendo para nós apenas mais informações de que a vida não cessa, da continuidade da vida e dos processos que talvez eu possa pensar que na hora que eu morrer acabou. Se eu estou liquidada com o assunto, né? Estou zerada, vou ter uma nova vida, depois eu terei que estar em reencarnação. Mas a doutrina espírita vem trazendo isso, mas a base é continuar o amor do Evangelho, o amor do Cristo, né? Nada adianta eu fazer Acho que ampliando se eu não puder amar. nosso entendimento, porque o Evangelho mesmo disse, sempre vê mais do que Jesus. E aí o outro lado, né, o símbolo da mulher, onde vive o amor, que é o nosso corpo astral, o corpo emocional. Então, eu trouxe naquele estudo meu das bem-aventuranças, que eu nem sabia, eu não sei se vocês lembram, que o karma ele é gerado no corpo emocional, né? Ele não é no corpo mental. São nas minhas emoções, nas minhas reações, né, diante do outro, onde eu atrelo as minhas, as minhas tendências, as minhas aspirações egoísticas, né, voltadas somente para mim. E aí é onde é que eu vou gerando o karma. E isso vai comprometendo cada vez mais a minha condição de espírito que eu sou. Os karmas vão só ajudando com o meu mental e o meu emocional a criar mais casca, mais barro, como a Cris falou, impedindo que essa luz brilhe, né? Então, ele coloca essa questão do conflito agora. O intelecto começa a descrer da individualidade do Cristo interno. Ele já abriu as portas, o Cristo já entrou. Lembrar que o fariseu era extremamente religiosos, conhecedores da lei de cabo a rabo, mas também muito ritualistas, muito presos à letra, né? Muito que, vibrando muito mas não era do coração. Não era do coração. E essa passagem, então, ela é belíssima por conta disso. Para eu conseguir entender que eu estou aqui no intelecto, e a Lena me fez uma pergunta hoje, do que te chamou para a atenção nessa passagem, para você trazer para nós. Aí eu fui assim, falei, a mulher, não foi mulher nada, não. Foi o intelecto mesmo, foi a curiosidade, eu queria saber, eu quero saber, né? Mas no momento em que eu abro as portas para esse entendimento da religiosidade, da questão espiritual, curiosamente eu querer adentrar esse mundo desconhecido para mim, assim como aconteceu na casa do fariseu, de repente a emoção vem e é tocado no meu coração. Né? Quantas vezes a gente vai assim, ou numa missa, ou numa palestra, ou ler um livro, mais de 2 vezes até, e de repente é ali que há o transbordar da minha emotividade, do meu choro, da minha entrega, da minha devoção, vibrando no meu coração, de uma forma tão intensa, que o intelecto vai fazer o quê? Ah, que é isso, minha filha? Você está chorando demais. O que é isso? Né? Levanta, postura, vai lá, para de chorar. Você tem que ser forte. Tem que ser forte. Eu identifiquei como isso. Vem a emoção, vem a vontade da entrega. Cabeção. Mas o cabeção impede, julga, condena. Vou ficar vendo aqui. O que eu estou vindo aqui? Vou ficar aqui. Segura aqui, Viviana. Não, eu anjo. Mas o Cristo. Tá. Ok. Bandeira. Tem que tocar campainha se quiser passar. Então, nessas horas, o pouco que aí desperta em mim pode trazer o meu entendimento, a questão de
eu escolho as minhas emoções e olho para ela, ou eu fico no meu intelecto? Lembrando da homeopatia que ela traz, né? Através da emoção, através do corpo emocional, não da emoção, desculpa. Do corpo emocional, limpando, trazendo para fora as feridas, as dificuldades de respirar, as feridas na pele, porque mexe no emocional, isso mesmo. Mexe no meu emocional. E a única forma de fazer a catarse do meu espírito, catarse dos meus erros, daquilo que eu agreguei no meu corpo mental e emocional de erros e que eu mesmo me culpo, eu mesmo me julgo, né? Porque Deus não faz isso, Deus é um misericordioso. Não é Ele que vai colocar para mim o meu ajuste da lei. Tanto que a lei do karma é uma lei material, ela não é uma lei espiritual. Ela atua aqui nesse plano nosso. Né? E eu tenho assim com ela, eu sou assim com ela. Eu que crio esse karma. Né? E aí vem um conflito. Mas quem é? Que força é essa? Que energia é essa que me move, que me faz ficar mole, que me faz ceder, que me faz deixar que eu seja tão egoísta e abrir o coração ao receber alguém numa casa espírita, como a Grazi trouxe, né? É permitindo esses poucos contatos com a minha luz interna, com o meu Cristo interno, é que eu vou me fortalecendo, né? Esse livro, A Doutrina Viva, vem trazendo mais isso, mais esse fortalecimento, nesse entendimento, para que nós possamos sair daqui, trazer para cá, né? Uma forma de limpeza. A Lena também falou um negócio do bambu. Nossa, eu fiquei tocada demais. Eu brinco e falo assim, isso aqui vai ficar igual um blém, 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 né? Igual um sininho na minha cabeça. Mas na hora que ela falou isso do bambu, fez um blém, blém, mas não foi na cabeça, não, foi aqui. Então, quer dizer, eu senti que realmente me tocou no fundo do coração. Ela fala assim, que o bambu é arrancado pela raiz, na raiz, a raiz fica, ele é oco, né? E vai sendo enxuchado, socado no solo, naquela terra, em busca da fonte. E quando ele encontra a água, que é a fonte, a água vem e limpa tudo, leva aquilo ali tudo e serve como um canal. Eu entendi isso tão forte no meu coração, que se eu não fizer esse trabalho de enxuchar, uma forma de abrir o coração, da dureza que o meu coração se encontra, de não aceitar essa entrega com tanta verdade, né, no fundo do meu ser, como que eu vou atingir a fonte, que é o Pai, que é o Cristo? Como que Ele vai passar por mim e levar para o outro? Percebem como que é a questão dos evoluídos? Eles não vão adiante enquanto todos não seguirem, enquanto todos não se salvarem. Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Ele não vai, a humanidade não vai se tiver um único para trás. Porque em consciência nós vamos ter isso. Somos todos um, né? E o egoísmo vai sendo limpo, o orgulho vai sendo limpo, né? Quando a Grazi colocou aquela questão do exercício do amor numa simples tarefa, quando eu recolho o lixo daqui do Ismael, eu estou em tarefa. Eu estou em tarefa espiritual também. Não é só física, não. Porque eu estou fazendo em favor de um grupo, né? E se eu faço em favor de um grupo, eu estou fazendo um movimento contrário que eu antes fazia só para mim, né? Eu buscava mais para mim. Ah, não, eu vou fazer isso, não me interessa. Eu vou catar uma casca de banana no chão para quê? Para me incomodar, eu não moro aqui, eu moro lá do outro lado, né? Mas se eu tenho a consciência que pode passar uma pessoa escorregar, eu vou pegar aquela casca de banana, já vai no outro lugar. Né? Isso são formas de fazer o caminho contrário para equilibrar esse egoísmo, para equilibrar o orgulho, que é só pensar em mim.
E aí eu trouxe essas duas figuras, do fariseu e da mulher. Ele continua aí nesse tiranismo. O meu mental é tirânico, né? O meu eu inferior, bem robusto também, né? Eu quero, do meu jeito, é agora, eu quero mesmo é pra já, né? Porque eu quero mesmo É nessa tirania. E a mulher nessa docilidade, a energia feminina, em contraposição a essa energia masculina. Ela é ruim, gente? O caso aí, o fariseu, o mental, o emocional, são os veículos que eu tenho aqui encarnado. São as ferramentas que eu tenho e eu preciso utilizá-los bem, né? Só está distorcido. E uma coisa interessante que o Trigueirinho também fala, que o que me causou a imperfeição? Porque nós somos imperfeitos. Porque nós não somos reverentes. Nós não nos colocamos em reverência ao que é divino. Quando eu saio do divino, na minha queda, no processo da minha queda, eu quis ser mais do que Deus. Foi isso que me distanciou dele. Não é assim? E ele fala que o orgulho nos seguirá até o fim, que a última moedinha a ser resgatada é o orgulho. Porque eu estou sempre achando que eu estou melhor do que o outro. Eu não preciso de Deus. Aliás, Deus me abandonou. Ele nem olha para minhas necessidades, porque eu quero, né? Ele não me atende na minha vontade. Não é assim que eu falo? Então, essa reverência é uma forma de fazer contato com essa emotividade, fazendo essa limpeza, uma forma de fazer contato, de equilibrar essa energia tirana, porque se eu caminho só no mental, eu não estou inteira. Se eu caminho só no emocional e também não uso o meu intelecto, eu também não estou inteira. Nós precisamos alinhar um com o outro. Eles são importantes. A energia masculina e feminina são importantes em todos nós. Né? Nós não podemos ficar dissociados, apesar dessa dissociação foi criada pela minha consciência. Né? Que não é a verdade, não é o todo. E diante dessa tirania do meu intelecto, e ao mesmo tempo vindo essa emoção, né, ao ouvir um... lá. Você me ajuda, senão eu vou acabar aqui. Partindo do princípio que nós somos geradores de energia, porque tudo isso aqui são energia, nós geramos energia, só que nós geramos energia boa e má. O fariseu era uma geração de energia ruim. A mulher, ao contrário, o que ele falou para a mulher no final? Pede, salvou, vai em paz. Vai em paz. Vai em paz, o que ele quis dizer para ela, o que Jesus disse várias vezes, vai em paz, vai gerando energia boa como você fez aqui. Não vacile, não saia dessa energia que você provocou aqui. Por isso que ele disse para ela, vá em paz. Gere essa energia que você trouxe aqui dentro. Por isso que ele teve que falar em energia de dinheiro, de coisa para o fariseu, para ele entender as boas e as más que ele gerava. Porque ele duvidou. Quando você duvida, você está gerando uma energia que não te dá condições. Mas eu não Nós somos geradores de energia. Eu sei. Mas a questão, eu acho que não tem boa ou má, não. Sabe? Tem uma boa parte e uma boa que não é tão boa. Por isso é que fala para a mulher, vá. Uma parte que não é tão boa quanto... Vá. Que elas continuassem naquela sintonia. Mas você sabe o que eu senti, Lázaro? Ela não tem mais volta ali, não. Quando eu faço esse encontro com Cristo, não tem mais volta, não. Por isso que eu fiz o desgaste. Se eu faço o encontro com Cristo, com o meu intelecto, como fez o fariseu, aí sim. Tem um monte de questão que vai envolver e que vai me desconectar disso. Mas quando eu vou pelo meu coração, não tem volta. É só com o intelecto, né? Só com o intelecto. A realidade, as boas Não foi ele que abriu as portas? Exatamente. Não foi a minha... ainda. Aí ele volta. Não é pela curiosidade, falar assim, nossa, gente, fulano fala tão bem do Evangelho, vou estudar esse negócio também, né?
E aí eu vou estudar esse negócio também para querer ser melhor do que o outro, mas de repente eu sou tocada. Aí, né? O bacana é isso. Eu acho que a diferença, isso que você está falando, não sei se eu entendi certo, é a diferença das dívidas, que um é o resgate e outro é você perdoar. Que o fariseu que estava começando o entendimento, querendo alguma coisa, seu intelecto ali, é aquela pessoa que você quer ajudar, mas ela não quer ser ajudada. A segunda é aquela que vem na sua casa, que é a mulher que já teve esse entendimento, é a diferença do resgate do perdão. Eu perdoo o seu não entendimento porque você está começando, mas você eu te resgato porque você realmente quer vir aqui. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Eu acho que é bem... É isso mesmo. Peraí, tem um na fila aqui. O fariseu não tinha intenção nenhuma, simplesmente convidou para almoçar. E a mulher foi com outras intenções. Por isso ela resgatou toda aquela maledicência, tudo aquilo que ela carregava. Ela resgatou de uma vez. E o fariseu, E é a doutrina do Espiritismo. Você não é perdoado tudo, você vai aprender para você se resgatar. Isso mesmo. Pela entrada do internet. Quer queixar? Quer falar? Não. Por que você fez assim? Acho que você queria falar. Aproveita. Então, passa na frente, vai. Você? Ela falou do perdão do resgate. Hoje, essa parábola, ela me fez perceber uma coisa. Eu me senti, como você está falando, de uma forma muito interessante. Acho que essas duas palavras, elas foram, pelo menos para mim, ela tornou agora uma coisa chave. Que a questão do perdão, minha percepção, ela está de fato ligada ao intelecto. Nós estamos falando, eu sempre vi o perdão com o coração, e acho que tem a parte do coração. Mas quando você fala lá, olha, a pessoa devia 500, eu devia 550, não necessariamente tem um coração ali, foi perdoado. Não tem mais o que fazer. Nesse assunto, eu não toco mais nesse assunto. Então, nas questões, às vezes, eu estou trazendo para mim, muitas questões que às vezes eu lido com as pessoas e que eu tenho a sensação de que alguém me magoou, me feriu, ou tirou meu tapete, e que transformou a minha vida, que virou um incômodo, me parece nesse momento que se eu tiver essa postura de entender, foi um erro, eu entendo, é uma dívida, ou vou colocar, né, também compensa que é uma dívida, mas desse momento em diante, está perdoado. Eu não quero lidar com essa questão. Eu entendi já que é o erro e que é uma dívida. Então, isso é uma relação que eu vou ter comigo. Eu vou experimentar, vou tentar experimentar dessa forma, porque me parece que me dá mais tranquilidade, porque toda a energia que eu gasto, tudo que eu penso, tudo aquilo que está me causando incômodo, me parece que vai ser uma forma de eu dizer e falar assim, olha, é da natureza, a pessoa fez, eu sei que me afetou, correto? Mas eu, desse momento em diante, eu assumo, eu tenho um compromisso de que eu não vou colocar energia nisso. Poção farisaica. Deixa, é o meu intelecto, não tem o coração. O resgate, aí eu vou usar um texto paralelo. Se eu olhar para as pessoas que eu entendo, né, que de alguma forma incomodou para mim, isso também vale para mim com relação à pessoa, se eu perceber que ela no que ela está fazendo, ela já está trabalhando, ela já está fazendo algo em prol do que ela não fez, ou do que ela errou, ela está no resgate. Então, se nós partimos do mesmo ponto, e se eu ficar falando assim, eu preciso perdoar, e buscar no coração, entendimento, e se eu não for trabalhar no meu resgate, nas minhas coisas, eu já estou para trás. Aquela pessoa que aparentemente teria errado, causado alguma coisa em mim, e eu volto a dizer, isso também vale para mim em relação aos outros, se ela já está trabalhando no resgate, certamente vai acontecer o que aconteceu no final da parábola. A pessoa já fez. Então, essa distinção entre perdão e resgate, me parece que é uma coisa muito grande nisso. Porque eu posso, a partir disso, no momento que eu estou trabalhando no resgate, esse perdão chegar no meu coração. Porque vai chegar um momento em que eu, de fato, já deixei isso para trás. Né? E o resgate é o dia a dia, é o trabalho. Quando eu vou trabalhar em várias outras coisas,
Mas eu fui criança, ainda está na função fariseu até agora, né? Porque fica aqui, ó. Mas eu estou entendendo. E está me chamando outra atenção, essa frase aqui. Eu tenho visto alguns trabalhos e a gente vê, por exemplo, algumas vezes alguns temas têm sido trazidos para essa reunião, por exemplo, masculino e feminino, né? E aí a gente vê o quanto que essa questão mexe, porque há uma definição feminino e masculino. Então essa imagem que é trazida aqui do lado esquerdo, quando a gente trabalha em cima dessa parábola, fica aparecendo o julgamento, né? Ela nos traz a visão, olha como ele julgou, olha como ele fez. E do lado a gente vê, olha o amor, olha a coisa, a sensibilidade. E foi feita uma associação, para mim,